Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luzi e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos continuar a falar de filmes, que estão rolando aí pela cidade do Rio de Janeiro. E eu quero trazer para vocês uma produção, chamada Segredos de Guerra, que fala sobre a União Soviética do ano de 1977, A gente tem aqui uma base aérea, na Estônia, no caso, onde você tem um soldado, raso chamado Sergei, e você tem uma amiga, desse soldado, que praticamente vive ali numa espécie de pequeno namorico, uma coisa assim, uma amizade muito profunda, coisa e tal, até que chega, nessa base um tenente, que é aviador, chamado Roman, E aí o que acontece? Esse cara ele vai provocar uma transformação total, na vida desse par de amigos aí, desse soldado, e dessa militar russa, que tem um posto um pouco mais alto do que ele, coisa e tal. E esse Roman e o Sergei, eles vão começar a ter um enlace amoroso. Isso mesmo, você vai ter um caso de homossexualismo, na União Soviética, lá em 1977, com a Guerra Fria comendo solta ainda, no caso, Essa base, por exemplo, ela ficava responsável por ficar protegendo a cidade de Leningrado, dos famosos bombardeiros B-52 americanos, que tem até aquele grupo de rock lá, New Wave, que a gente tinha lá na década de 80, B-52, E aí o que vai acontecer? A gente vai ter esse casal aí, do Sergei e do Roman, obviamente tendo que acobertar, esse relacionamento homossexual, que obviamente você teria uma punição de 5 anos de trabalhos forçados caso fosse encontrado, esse enlace amoroso entre homens, dentro do exército russo, dentro dos meios militares russos, no caso, Só que isso começa a vazar, Você começa a ter isso começa a vazar, Os militares russos, que são superiores, do Sergei e do Roman, acabam recebendo denúncias anônimas, de que está acontecendo esse caso de homossexualismo ali entre os dois, começa a aparecer esse tipo de coisa, Mas o comandante do quartel mesmo, que era um cara que a gente consegue perceber que é um cara mais tolerante com essas coisas, ele começa a desvalorizar essa questão, porque ele diz que um documento apócrifo, um documento que não é assinado, uma denúncia anônima que não é assinada, ela não tem moral nenhuma, para se manter, no caso, E aí fica esse negócio, Você tem um outro militar ali de alta patente que é inferior ao comandante do quartel, que está doido para pegar o Roman, doido para punir o Roman, meter o Roman na cadeia, esse negócio todo, E esse comandante superior aí, meio que botando ali panos quentes na coisa, É muito interessante a gente perceber que no relacionamento entre o Sergei e o Roman, O Roman é um cara, vamos dizer assim, de um extrato social e cultural, vamos dizer assim, mais alto, na União Soviética, E aí o Sergei, por exemplo, não conhece nada de arte, Ele é um soldado raso ali, meio chucrão, meio ignorante, Que não conhece a alta e a fina cultura, como se existisse termo para isso também, que isso é uma coisa muito relativa de se falar também, no caso, que não existe cultura superior nem inferior, o que existe são culturas diferentes, a gente sempre tem que lembrar disso. Mas o que acontece? O Roman leva, o nosso Sergei, para ir assistir uma ópera, O Pássaro de Fogo, do Stravinsky, que é uma obra muito bonita, diga-se de passagem, E o que acontece? O Sergei fica encantado com o Pássaro de Fogo e ele decide, começar a enveredar sua vida pela arte. Ele começa a querer estudar teatro, começa a querer não mais aquela vida de militar, e sim a vida de civil, coisa e tal. Mas o que vai acontecer? Esse casal vai acabar se separando, por quê? Porque como está tendo essa marcação cerrada em cima deles, o nosso Romão, o que ele vai fazer? Ele vai dar um freio nessa relação, porque isso poderia comprometer a carreira militar dele, que é de aviador, coisa e tal,
E aí o nosso Sergei acaba, né, se desligando das Forças Armadas, né, acaba se desligando do Exército, ele vai virar ator de teatro e anos depois, né, vai haver o reencontro, né, entre eles, né, porque o que acontece? Aquela amiguinha do Sergei lá vai acabar se casando com o Roman. E aí vocês já perceberam que a confusão está feita, né, porque o Roman ainda vai continuar a procurar o Sergei, mesmo ele deixando de ser militar, né, e a coisa vai começar a ficar muito complicada, porque você vai ter um triângulo amoroso aí, né, no caso, né? Porque a nossa moça lá, né, ela era amiga muito íntima, muito próxima do Sergei, né? E os dois estão tendo um caso nas barbas dela e ela não sabendo de nada, né? E isso obviamente vai provocar um conflito muito sério entre os três, né? Mas aí eu não vou como é que fala? Eu não vou me estender muito para não ficar dando muitos spoilers aqui, tá? Mas o filme tem essa vibe. O mais interessante, né, é que o filme todo ele é baseado numa história real, tá? Tudo isso aconteceu, tá? E você vê que tem realmente intervalos de tempo muito grandes entre algumas passagens do filme. Tem intervalos de tempo entre de 4 anos, depois de alguns meses, depois de um mês, coisa e tal, né? Como se realmente fosse uma história real mesmo, porque a nossa história de vida é sempre assim, né? Você acaba tendo uma história de vida com uma pessoa, aí depois você não vê mais aquela pessoa, a tua vida toma um rumo, a vida da outra pessoa toma um rumo de novo, depois por um acaso vocês se reencontram muito tempo depois, entendeu? Aí é muito interessante perceber, né, que o filme ele fica com esse tom mesmo de história real, né, pela passagem do tempo, né? Então, gente, vale muito a pena o filme, né? É um filme que tem uma mensagem muito interessante, né, no final, que diz que é um filme sobre o amor, né? E que você tem que divulgar esse filme para o máximo de pessoas que você ama, né? Perdão. E aí vale muito a pena vocês darem uma olhada nesse filme Segredos de Guerra, tá certo, gente? Eu vou ficando por aqui desejando vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacial.com.br e futuramente a gente se vê na análise de outros filmes que estão rolando por aí, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.